Bem-vindo ao Clube dos Inquietos. Eu sou Rosana Camilotti e hoje vamos conhecer uma convidada que traduz exatamente o espírito do nosso clube. Inquieta, criativa e apaixonada pelo que faz, Larissa Fontanini conversa com a gente. Ela é uma executiva com sólida experiência em gestão de marketing, um olhar apurado para criatividade e inovação. Larissa construiu a sua trajetória em grandes empresas como Natura e General Mills, onde liderou portfólios das marcas Yoki e Häagen-Dazs, e hoje tem um novo desafio. É diretora de marketing da Jequiti do Grupo Silvio Santos. Vem conduzindo uma verdadeira transformação com impacto direto no negócio. Fora do ambiente corporativo, Larissa equilibra múltiplos papéis. É casada, mãe de 2 filhas gêmeas e tutora do Tango, o seu cachorro que entrou na família durante uma vivência na Argentina. Apaixonada por balé e esportes ao ar livre, ela também carrega em sua bagagem a versatilidade de empreendedora e consultora de moda. Lari, muito prazer em recebê-la, estou super feliz. Seja bem-vinda. Rô, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, e é isso mesmo, acho que a gente tem que alimentar essa inquietude para trazer sempre novos insights e conversas boas que alimentem aí o marketing, as empresas e esse público que está acompanhando o podcast. Muito legal. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, né? Como que você chegou até aqui? Eu costumo dizer que a Lari é uma marqueteira que tem o olhar do consumidor no centro do negócio, é aquela CMO que gosta de fazer pesquisa, de entender os porquês e que leva os aprendizados para o negócio. Conta pra gente a tua jornada até aqui. Olha, Rô, muita gente fica surpresa quando eu falo, mas eu sou engenheira civil de formação. E, bom, eu comecei minha carreira na engenharia e tive a oportunidade na Natura de ir para o marketing. Então, eu brinco que, assim, hoje eu construo pontes entre as empresas e os consumidores. Então, essa que é a minha vivência na engenharia, ela trouxe essa facilidade de construção. E eu tive uma experiência muito linear no marketing. Então, eu passei por todas as áreas. Passei por insight, passei por categoria, passei por marca, comunicação, ativação. Então, eu vejo que hoje eu consigo ter esse olhar completo, desde uma ideia até o produto chegar, de fato, na mão do consumidor. Eu acho que isso me define um pouco aí como marqueteira, e essa inquietude vem de saber exatamente o que é cada etapa desse funil, que é o marketing, e que é esse processo que nunca termina, né? Então, a gente sempre fala, o marketing ele é um processo que ele tem começo, meio, mas nunca tem fim, ele está sempre se renovando. Não, é o 365, né? Boa. E ainda falando um pouquinho do desafio do marketing atual, né? O marketing vive uma pressão entre performance imediata e construção de valor. E aí a gente olha isso no médio e longo prazo, né? Hoje em dia é cada vez mais difícil a gente prever o longo prazo, porque tudo muda muito. Como que você equilibra essas duas forças no dia a dia aí na Jequiti? Olha, acho que a primeira coisa é saber exatamente a essência da marca, ou a essência do produto, ou do negócio, entender essa verdade única, porque essa verdade, ela te dá lastro para você passar por um momento de crise, ou passar por um momento de rejeição de um lançamento que não foi tão bem feito, te traz a verdade de poder conversar com o consumidor de uma forma genuína. Eu recentemente ouvi de uma pessoa do meu time que a gente estava conversando sobre feedback e ele falou, eu perguntei para ele qual foi o feedback mais relevante que você recebeu na sua vida, e ele falou assim, olha, foi que a verdade liberta. E eu acho que isso é um presente quando a gente pensa em marcas e produtos. Quando você tem essa verdade, o curto prazo pode ser caótico, pode ser uma loucura. Esses dias eu estava numa palestra do Piero Franceschi, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, e ele falou, olha, se você não está confuso com o que está acontecendo hoje no mundo, você não está entendendo a realidade. E essa é verdade, a gente está nessa transformação. Mas saber exatamente a essência da marca, para mim, é fundamental. E aí conecta um pouco com o insight da marca, do posicionamento, do consumidor. Isso acho que ajuda a atravessar esses momentos de necessidade de ações no curto prazo com o longo prazo. Larissa falou um monte de coisa super interessante. Vou tentar puxar aqui, pegar alguns ganchos para a gente desenvolver um pouco mais. Tá. Transformação, né? Tudo muito rápido, uma velocidade.
consumidor e o mercado em constante evolução, e agora a chegada de inteligência artificial. Uhum. Então, primeiro gancho aqui, como que você vê a inteligência artificial entrando nas áreas de marketing, dentro do caminho de insights? Você é uma pessimista ou uma positiva em relação ao tema? Olha, eu vou começar pelo positivo. Eu sou positiva com relação ao tema, sou otimista. Quando a gente fala na inteligência artificial, pelo potencial que ela tem de incrementar em ferramentas no nosso dia a dia. Então, um exemplo assim muito simples, toda a parte de criação audiovisual, a velocidade que a gente tem para criar hoje peças nesse ambiente de transformação, onde você tem que ser muito rápido, que de repente um clique numa rede social já muda o caminho de uma campanha. Então, eu vejo com muito otimismo e também vejo como uma forma de democratização para negócios que hoje não têm grandes estruturas. Então, que não tem uma agência de publicidade para fazer uma peça criativa ou para fazer uma campanha. Eu acho que a inteligência ela encurta esse caminho e ajuda, democratiza, talvez, ferramentas ou atividades que antes, para pequenos negócios, eram inviáveis. Eu sou pessimista quando ela é usada para encurtar pensamento. Isso, para mim, eu acho que talvez seja do meu lado pessimista, assim, não usar como um atalho. Acho que ela tem, para mim, ela é uma ferramenta que ela potencializa o melhor que a gente tem como profissional e otimiza e acelera as coisas. Para mim, eu vejo dessa forma. Muito interessante essa reflexão, né? É o 100% do tecnológico, da tecnologia, com o 100% do humano, onde a gente vai multiplicar o conhecimento, né? E não simplesmente usar como atalho. Claro, a gente ganha tempo, tem muitas vantagens, mas a ideia é o brainstorming em cima do que a inteligência artificial também está te trazendo, né? Isso, bem isso mesmo. Aí acho que a gente ganha com isso. Legal. Puxando um pouco ainda da sua resposta anterior, a gente falou um pouco de consumidor, né? E do valor que você coloca para construir essas pontes entre as necessidades do consumidor e o que realmente o marketing pode trazer e alavancar todo esse potencial. Qual o comportamento do consumidor que te surpreende ou te surpreendeu atualmente? Olha, eu tenho visto não sei se é uma queda que a gente pode falar, mas assim, a redução da fidelidade do consumidor com as marcas e a abertura para experimentação. Eu acho que no começo da minha carreira, as marcas, e eu não estou falando de tantos anos, assim, estou falando de 20 anos, então vamos pegar um período quase analógico para hoje, o consumidor era mais fiel, estava menos aberto à experimentação, e hoje as marcas, o consumidor está experimentando. Então, se virou uma tendência e é uma marca acessível, ou se virou uma tendência e é uma marca cara, o consumidor está encontrando formas de consumir ou o conteúdo ou o produto, e antes era focado numa fidelidade. As marcas não tinham muito, não se perdia tanto como se perde hoje. Mas eu acho positivo. Eu acho positivo porque, ao mesmo tempo, virou um mar aberto. Assim, todo consumidor pode ser seu consumidor. Então, eu acho que, para mim, esse é o comportamento que mais tem me chamado a atenção, e olhando principalmente as gerações novas, independente de classes sociais, consumindo comportamentos que antes eram ou datados, ou eram definidos por uma classe social. Hoje não, hoje isso está muito democratizado. Então, eu diria que sim, a queda da fidelidade, aí, um consumidor muito mais aberto à experimentação. Legal, a gente vê isso também em muitos dos estudos que a gente faz na MindMiners, que hoje o consumidor, independente do setor, ele navega num pool de marcas, né? Então, não são mais somente as marcas icônicas e Isso. referência daquela categoria que mantém o consumo, né? O funil de marca mudou muito nos últimos anos. É impressionante. E até, desculpa interromper, mas assim, a gente vê a questão dos carros no Brasil, os carros elétricos, os carros chineses, o quanto cresceu nos últimos anos. Estou falando que a gente está falando de 5 anos no máximo. E você Exato. vê essa experimentação, assim, e antigamente era isso, né? Eu não sei, o meu pai ele teve a mesma marca de carro por muitos anos, agora não, o consumidor está experimentando. E eu acho que tanto os produtos quanto os serviços chegaram num patamar de qualidade que todo mundo entrega mais ou menos a mesma coisa. É verdade. Então, como a gente consegue, como marca ou como serviço, se diferenciar.
seja numa entrega acima, numa experiência, né? Então, eu acho que isso que pode mudar o jogo, e cada vez mais o consumidor é fiel ao bolso, né? Ele entende ali o que realmente tem valor para fazer a escolha e para a marca se manter no carrinho, né? Isso, com certeza, não tenho a menor dúvida. Vamos falar um pouquinho, aqui no Clube dos Inquietos, a gente sempre fala sobre o olhar além. E a Lari tem muito essa perspectiva. Como que você enxerga hoje como grande virada para marcas de beleza e lifestyle, que é o setor onde você está? E esse setor fala muito com as gerações mais novas, né? Você trouxe aí como essas gerações são também menos fiéis a marcas, né? Então, o que você acha que é a grande virada para marcas de beleza e lifestyle atualmente? Olha, Rô, eu acredito muito na capacidade das marcas dialogarem com o consumidor. Tá? Então, a gente vê, principalmente nesse segmento de beleza e de lifestyle, as influenciadoras criando seus produtos e conversando, e entrando num espaço que antes era dominado por multinacionais, né, com empresas com grandes investimentos em mídia. Então, esse poder do diálogo e de você encontrar ali o seu ponto em comum com o consumidor, para mim é a grande virada de chave, porque realmente, como você comentou, a qualidade, o consumidor ele nem questiona mais, porque a qualidade é mandatório, né? Então, É assim, default, né? é default, exatamente. Então, eu acredito muito nesse poder do diálogo, que as redes sociais, elas potencializaram isso e deram voz a essas pessoas que sabem falar a linguagem do consumidor. E você está fazendo um trabalho lindo, porque a Jequiti é reconhecida por usar celebridades e influenciadores como parte central da estratégia. Qual que é o segredo para transformar esse ativo em resultado real da marca? A Lari tem conduzido campanhas lindas, super assertivas, promovendo os perfumes Jequiti, falando de uma forma atual, contemporânea, moderna. Então, como é que você consegue fazer isso, né? Sem cair naquela fórmula pronta? Olha, a gente tem uma forma de trabalho e, bom, eu estou na Jequiti há 2 anos, quase 3 anos, mas isso já é desde sempre. Todo o trabalho que foi feito com celebridades, ele sempre foi feito em um modelo de cocriação. Então, a gente não tem uma celebridade assinando ou apenas dando um endosso para o produto. Essas celebridades, elas constroem um produto desde a definição do caminho olfativo que eles querem para aquela fragrância, a aprovação da embalagem, o conceito do produto. A gente trabalha muito forte esse insight da celebridade. Então, assim, as pessoas não compram um produto porque é da celebridade, eles compram pelo que ela representa. Então, se ela representa alegria, se ela representa determinação, empoderamento, então a gente tenta trabalhar muito essa verdade do artista e transformar isso num produto que entregue esse atributo emocional, que no fundo a perfumaria tem muito disso. É claro que você tem que entregar performance, lasting, explosão ali, a explosão do produto, mas o emocional é muito forte na categoria perfumaria, o imaginário. Então, eu acho que o grande segredo é, de fato, a celebridade fazer parte do desenvolvimento e não só assinar o produto. E esse, assim, a gente vê que funciona muito porque as campanhas ficam gostosas, as campanhas não têm um padrão, então a gente fez uma campanha agora, no Dia dos Pais, com o Celso Portiolli, que ela tinha uma pegada super divertida, né, mostrando uma faceta dele como pai, como apresentador, e aí você faz uma campanha com a Adriane Galisteu, relançando um produto numa nova fase da vida dela, que traz essa mulher renovada, empoderada, em uma nova fase da vida. Então, cada um tem uma história. Não adianta ser o produto e só uma celebridade assinar. E essas histórias é que fazem a diferença para o consumidor, porque gera proximidade, gera identificação, e isso, né, vai reverberando. Falando em histórias, vou aproveitar aqui, fala para mim um pouquinho sobre storytelling. Eu tenho conversado com as pessoas aqui e todo mundo traz para mim a importância e o poder, né, das narrativas, e eu vejo até como não somente uma ferramenta de comunicação, mas hoje em dia como uma competência estratégica para fazer a diferença. Você também pensa assim, Lari? Penso muito, e a gente está num momento bem bacana na Jequiti, que vale não só para a Jequiti, mas para outros negócios, que é o seguinte, a gente estava num movimento de fazer um reposicionamento.
Então, vamos reposicionar, porque a gente às vezes cai nessa, né? Não, precisamos reposicionar. E aí a gente fez um trabalho profundo de entender o posicionamento da marca, e a gente falou assim, a gente não tem reposicionamento, a gente vai relançar o nosso posicionamento. E aí, nessas conversas, surgiu a definição não, mas a gente conversando assim, o que é o posicionamento? E aí, né, numa das conversas, um dos nossos parceiros aí desse trabalho, ele trouxe uma frase assim, eu não me lembro de quem é essa citação, depois eu te passo e coloco nos créditos, falou que o posicionamento é um ato de generosidade, é você dizer para o seu público o que você é, e você, de uma forma muito gentil e respeitosa, dizer com quem você não vai conversar. Né? E aí entra o storytelling, porque o storytelling te dá a oportunidade de trazer essa história verdadeira do que você é. E estando numa empresa familiar, essas verdades elas são muito presentes. Né? Então, a Jequiti é uma empresa do Grupo Silvio Santos, as filhas participam, e você vê essa verdade do posicionamento, da alegria, de levar esse legado para o público brasileiro, que vem do grupo, que vem do SBT, que vem das outras empresas. Então, essa história, ela está viva ali, ela está presente no nosso negócio. E é isso que conecta com o consumidor, é isso que faz com que as pessoas... eu brinco assim, a pessoa tem que olhar para a marca e, igual quando ela olha para um amigo e sorri, ou ela vê um material nosso e dá uma risada, se é um meme, ou se é uma brincadeira, ou se é uma imagem de um produto. Mas eu acho que essa capacidade de você contar a sua história, assim, e não querer olhar para a história da outra marca e querer replicar. O storytelling, ele vem muito de você entender o que está lá dentro da sua empresa como essência. Narrativas realmente genuínas, né? Que vão fazer a diferença e vão te colocar chamando a atenção das outras marcas, né? E narrativas reais, assim, tem empresas que vão para o segmento da beleza, tem empresas que vão para o segmento do glamour, tem empresas que vão para o bem-estar, e cada empresa tem um posicionamento. A gente fala de alegria, e alegria, às vezes, o post sai errado, às vezes você está apresentando uma campanha e fala o atributo, troca o atributo do produto e tudo bem. Então, assim, a gente também se permite ser uma empresa que brinca com o nosso consumidor e que se diverte enquanto está fazendo o que a gente está fazendo. Legal, é muito bacana esse ponto, né? Eu falo que a gente passa muito tempo no trabalho, então tem que ser gostoso, tem que ser feliz, tem que ser alegre, né? Isso faz muita diferença e reflete no trabalho das marcas. Lari, você como uma entusiasta de pesquisa, como que você define insight? Olha, insight para mim é ouro, tá? E eu assim, às vezes as pessoas chegam e falam assim, nossa, eu tive um insight. Eu falo assim, você teve um insight ou você teve uma ideia? Foi um insight mesmo? Eu arrisco dizer que na minha carreira toda, eu conto nos dedos de uma mão os insights poderosos que eu já tive, porque eu acho que a beleza está nisso, em você ter um olhar muito aprofundado sobre o que você está observando para conseguir ter um insight que se transforma num conceito, e depois numa ideia, e depois vira alguma coisa. Então eu falo, gente, insight é ouro, vamos separar o joio do trigo aqui. Às vezes a gente só tem ideia, poucas vezes na nossa carreira a gente vai ter grandes insights. Eu deixo essa dádiva para os pesquisadores aí nos ajudarem. Mas para mim insight é ouro, ele é o ponto de partida, Todo projeto que a gente vai começar, e eu tenho sido muito crítica com isso, com os meus times, qual é o insight, mesmo que às vezes não precisa ser um insight transformador e que vai mudar a humanidade, mas qual que é a verdade que esse produto vai entregar, que você enxergou ali no seu entendimento do consumidor ou do momento atual. Agora vamos puxar então na tua história esses insights que você considera ouro, que foi, né, aparece uma vez a cada muito tempo. Qual é um projeto que você pode citar aí na tua história, um case que você fala, esse insight mudou a direção da marca, mudou a direção do projeto? Tem algum exemplo aqui para compartilhar com a gente? Tem, inclusive, não é querendo
promover aqui a Rosana no nosso podcast, mas a gente fez junto esse case, que é o case de pipoca, de quando eu trabalhava, da pipoca Yoki. A gente tinha um projeto, bom, pipoca é o carro-chefe, né, um dos, obviamente, né, de uma marca super consolidada, e a gente vinha trabalhando já no reposicionamento da marca, né, tirando ela desse segmento assim, de commodities e reforçando como bens de consumo, como snack, e por aí vai. E eu lembro que a gente estava num divisor de águas aí sobre a pipoca de micro-ondas, porque a pipoca de micro-ondas estava em queda na época no mercado, a gente via ela com foco muito grande no consumidor mãe, que fazia para as crianças, e aí a gente começou a trazer um estudo bem aprofundado aí de hábitos de consumo, e num determinado momento, eu nunca me esqueço, a gente estava trabalhando e uma pessoa que sentava do meu lado, a gente falou, nós vamos descontinuar uma versão que era 50 gramas, que era a versão pequena da pipoca, porque era de personagens e não estava vendendo muito bem, a gente falou, vamos descontinuar esse produto, e essa pessoa falou, era sei lá, um jovem, devia ter uns 30 anos, falou assim, poxa, eu só compro essa porque eu moro sozinho, e ela tem uma porção que dá para mim. Daí a gente falou, eu me lembro assim desse momento, tipo assim, opa, tem alguma coisa aí. Tem um consumidor que não é essa mãe que faz a pipoca de baciada que está consumindo, e a gente começou a puxar esse fio e a gente entendeu que existe o consumidor jovem, que ele consome a pipoca como um snack, e ele não ia na gôndola de grãos e farináceos comprar pipoca, ele comprava snacks na gôndola de snacks. Então, a gente fez todo um trabalho de reposicionamento, de mudar o ponto a pipoca no ponto de venda, de mudar toda a identidade visual, e a gente criou um novo consumidor. A gente tinha consumidora, que era essa mãe, que era a consumidora target, mas a gente criou um novo consumidor, que eu me lembro que a gente chamava de jovem 20 litros. Então, é que tinha um micro-ondas pequeno, porque ele morava sozinho em casa, e a pipoquinha pequena que ele fazia no micro-ondas. Então, assim, para mim foi muito legal esse processo, de fato, e você entender que é um processo de entendimento, né? O insight ele não vem de uma hora para outra, ele vem às vezes dessa angústia de você passar 1, 2, 10 meses decupando e debruçado num problema, até que uma hora a resposta vem. E esse case é muito legal, porque não só a gente entendeu uma necessidade de um consumidor, como a Lari conseguiu distribuir esse aprendizado e elevar a expansão da categoria, porque ela entrou em uma nova ocasião de consumo, Foi isso mesmo. Ela fez um stretch de gôndola, né? Então ela colocou mais pontos de contato na jornada de compra. Ela desenvolveu um novo formato de embalagem que também trazia mais acesso ao consumidor por causa de preço, porque custava mais barato, uma embalagem menor. É isso mesmo. E além de tudo, ela deu uma remodelada também no portfólio, gente, fazendo aí uma otimização, maximizando todos os SKUs que estavam no portfólio, tudo baseado em algo que a gente estava trocando, aprendendo com o que era barreira, o que era trigger nesse momento de compra. Aí eu lembro que a gente remodelou um pouco a pesquisa e a gente foi entender esse jovem solteiro que estava no on the go, que estava no snack, né? E quando a gente trouxe também esse case, Lari, vê se você concorda aqui com o meu ponto, a gente também falou de frame of reference, né? De ampliar o olhar de consumo, porque o share of stomach desse consumidor, né? Ele não está competindo, a pipoca compete com muitas outras coisas, que nem sempre a gente, como indústria, está de olho naquilo, né? Foi isso mesmo, foi exatamente isso. Então, eu acho que é um aprendizado completo, e desse olhar que eu linko com o começo lá com a minha história linear, que é assim, você tem que olhar para o todo, para a jornada inteira do consumidor. Eu me lembro que tinha um tema da pipoca não rodar no micro-ondas, aí ela queimava, daí a gente descobriu que os micro-ondas diminuíram ao longo do tempo, porque as casas diminuíram, e os espaços são menores. Antigamente os micro-ondas eram grandes, por isso que a gente chamava ele de jovem 20 litros, porque ele tinha um micro-ondas pequeno, então tinha tanta coisa envolvida nesse hábito, nessa jornada completa, nessa expansão de entendimento do consumidor, que, enfim, eu acho que foi assim um dos projetos mais memoráveis e que eu guardo com muito carinho.
E eu me lembro que na época, nessa época eu fui visitar meus pais, e já não morava com eles mais, eles já moravam só os dois, e minha mãe ela falou assim, nossa, que bom que agora tem pipoca pequena, porque eu parei de consumir pipoca desde que vocês saíram de casa. Falei, olha, tem outro consumidor. Aí não deu tempo de investigar esse consumidor, mas tem um outro consumidor, fica a dica aqui. Muito bom, né? Tem uma outra camada aí também que pode ser bem interessante. Não, super, super bacana. E que delícia relembrar isso com você. Muito gostoso. A gente sentava próxima, assim, uma do lado da outra. Era super gostoso trabalhar com a Lari. E ela é essa pessoa que realmente te incentiva, te apoia como insights, porque às vezes, como um insights, um CMI dentro da empresa, às vezes a gente fica meio solitário, né? Então a gente precisa dos pares marqueteiros que acreditam na nossa inquietude, falar, vamos lá decorar, vamos lá entender. Então, muito, muito bacana você trazer esse case para a mesa, Lari, super obrigada. A gente comeu bastante pipoca nessa época. A gente comeu muita pipoca, é muito bom, né? Lari, você tem você é quase uma camaleã, não sei se essa palavra existe, gente. Ela é uma executiva, mulher, ela é empreendedora, mãe, apaixonada por balé. Ela, inclusive, gente, ela desenhava roupas de moda, costurava, coisas contemporâneas, inovadoras, lindíssimas. Como que essas diferentes facetas da sua vida influenciam o seu olhar para o marketing e a construção de liderar equipes? Olha, Rô, eu acho que tem um pouco da minha característica, talvez curiosa ou inquieta, ou esse olhar. Eu gosto muito de exercer esse olhar de você observar o comportamento. Então, primeiro assim, tudo que eu faço com paixão. Eu adoro as coisas que eu faço, então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, como que você consegue fazer tanta coisa? Eu brinco, eu falo assim, faço tudo mal feito, mas eu me divirto. Tem até meme sobre isso hoje em dia, né? Mas, de fato, eu me divirto. E eu gosto muito de observar, assim. Às vezes eu estou na academia, eu me pego observando uma conversa, entendendo, assim, essa coisa da atitude das pessoas. Então, eu acho que isso me ajuda a entender e a olhar para o consumidor como um ser humano, não só naquele momento de consumo do seu produto. Eu gosto muito de olhar para essa camada do comportamento humano mesmo, e uma das coisas da moda, que me fez estudar moda depois de muitos anos de formada em engenharia e no marketing, uma das coisas que mais me chama atenção na moda e que enfim, me fez me apaixonar é justamente essa questão do comportamento que leva à moda, e não da moda à roupa em si. Né? Então, essa questão atitudinal, a questão cultural. Então, eu acho que essas diferentes facetas, seja no esporte, seja como mãe, eu sou uma observadora, minhas filhas, elas são adolescentes agora, minha casa está sempre cheia de adolescentes, e eu estou sempre observando, assim, os hábitos, os comportamentos, as brincadeiras, os tipos de memes que eles trocam, de gestual, a mesma coisa com as mães dos amigos, com os meus colegas. Então, eu acho que eu tenho muito essa questão da observação do comportamento humano. E eu acho que é isso que eu levo para o profissional, que me dá essa sensibilidade de entender que não é só um produto, é algo além que a gente está ou desenvolvendo, ou entregando, ou quando a gente está dialogando, eu não estou dialogando com o consumidor sobre o produto, eu estou dialogando sobre algo que é muito maior. Nossa, isso é muito bacana, né? E você tem duas adolescentes em casa. Fala para mim um pouco, a gente discute muito entre marcas e setores diferentes, né? O comportamento dessa nova geração Z. Como que você vê essa nova geração entre consumo, marcas, a velocidade das coisas, na necessidade do pertencer, mas ao mesmo tempo questionar, porque essa marca não me representa, tenho questões éticas ou sociais em relação a isso. Como é que você vê tudo isso, tendo duas gerações Z em casa? Olha, é divertido, viu? As minhas filhas, elas são super tranquilas, enfim, às vezes o pessoal reclama da adolescência, eu não tenho que reclamar, não, muito pelo contrário, e eu sou uma defensora das gerações. Eu acho que cada geração tem algo a entregar e algo a aprender.
Eu tenho aprendido muito com elas, justamente, eu falei no começo, assim, sobre essa questão da fidelidade, de você estar aberto para experimentação, de você não questionar a questão se é uma marca, se é algo que é exclusivo, ou se é algo que você compra ali em qualquer lugar, né, custa caro ou não custa. Eu acho que é muito mais a questão do consumo pelo conteúdo, pelo propósito, pela brincadeira. Claro que tem prós e contras, toda geração vai ter, mas eu sou uma defensora, assim, outro dia a gente estava numa conversa, que a geração Z isso, que a geração Z aquilo, eu falei assim, gente, tem gente que não quer trabalhar na geração Z, na geração X, na geração Y, e tem gente que quer trabalhar, e eu acho que a gente tem que saber sempre olhar o que a geração contribui. Eles estão falando alguma coisa para a gente, né? Assim como a gente também está falando alguma coisa para eles, que às vezes um pouco de estabilidade é importante, né? Que um pouco de você exercitar sua paciência é importante, e ao mesmo tempo eles também estão dizendo assim, olha, isso não me motiva. Então, assim, o que te motiva? O que te faz querer ir além? Então, acho que a questão da geração em casa, aqui em casa, pelo menos, ela é divertida. A gente está num período aqui que o meu sogro está passando um período com a gente aqui, então a gente tem 3 gerações dentro de casa, e é gostoso, assim, se a gente olha com um olhar positivo, vai ser bom. Se a gente olha os conflitos da geração, isso sempre existiu. Talvez não era tão marcado, as gerações não eram tão dominadas, mas em algum momento nossos pais também falaram, porque essa geração, falando da gente, né? E a gente, então, acho que é positivo, eu vejo de uma forma, eu acho bonita essa geração, questionando, cobrando das marcas, né? Talvez parte da nossa inquietude com a geração seja justamente essa provocação que eles fazem para a gente, né? O que sempre funcionou não funciona mais, e a gente precisa, então, olhar de outra forma. Eu também, eu gosto também, eu também penso parecido com você, eu acho que tem uma beleza, inclusive no conflito. Então, e as trocas, né, é muito, muito relevante. Eu acho que a gente vem aprendendo e vem evoluindo juntos, né? Muito bacana o olhar, Lari. Eu tenho um caso interessante aqui em casa, que esses dias elas fizeram uma limpa, assim, organizaram o banheiro com as maquiagens e cremes e tal, e separaram algumas coisas que elas não usam mais, porque tem disso também, né? O fat consumption, vou consumindo assim muito rápido, né? E falaram assim, mãe, a gente não vai mais usar, você quer? Aí eu falei assim, gente, mas isso deveria ser o contrário, eu que deveria estar me desfazendo das minhas coisas e doando para os mais jovens. Mas eu achei legal, eu falei, poxa, eu estou experimentando marcas que eu não experimentaria se eu não tivesse adolescente em casa, e estou me apaixonando. Então, assim, eu acho que, para mim, amplia o meu horizonte. Muito, muito legal, Lari. Eu não tenho filho, gente, mas eu aprendo com todo mundo que está em volta e eu acho que é muito legal essa experiência, né? É muito única. Excelente. Lari, eu criei um questionário do Clube dos Inquietos. Tem um programa que eu adoro, que se chama The Actors Studio. Conduzido por um apresentador chamado James Lipton. E ele adaptou um questionário de um psicólogo chamado Bernard Pivot. Então, eu fiz uma versão à la Clube dos Inquietos, onde a gente faz um bate-bola com a nossa convidada. Tá bom. Então, vou te convidar aqui para as nossas perguntas. Bora lá? Bora, vamos lá. Vamos lá. Uma marca que te inspira e por quê? Ai, peraí, eu preciso responder, explicar, ou é só falar e sair correndo? Como você preferir. Aqui, como a gente tem, né, a gente quebra as regras, como você quiser. Tá ótimo, então. Uma marca que me inspira, olha, eu poderia falar das marcas tradicionais que admiro, Disney, pela democratização, assim, a Disney fala com todo mundo, pelo carinho que ela tem com o público dela, a própria Nubank é uma marca que eu admiro pra caramba, assim, um banco fazer uma transformação tão rápida. Mas eu, como consumidora, vou trazer meu olhar de consumidora aqui, não de marqueteira. Excelente, excelente. Eu sou muito apaixonada pela Track and Field, uma marca brasileira que eu acho que faz um trabalho assim incrível do ponto de vista de posicionamento de marca, conversa comigo, eu sei exatamente o que eu vou encontrar lá, eu sei o preço que eu vou encontrar, eu sei que ela vai resolver o presente que eu preciso comprar.
É um lugar que eu me sinto bem quando eu estou lá. Às vezes, eu estava até brincando com uma amiga minha, estava meio desanimada da academia e tal. Falei, quer saber? Vou lá comprar uma roupa nova para mim, para dar aquela motivada. Então, acho que é uma marca que dialoga comigo e eu admiro muito o trabalho deles no mercado brasileiro e a preservação da qualidade do produto, do posicionamento. Enfim, falei muito, mas track and field. Não, adorei, achei incrível você se colocar como consumidora trazendo a sua marca do coração, né? Muito legal. É uma tendência que você apostaria todas as suas fichas. Olha, eu estou um pouco enviesada, porque a gente está bem nesse momento de relançamento da marca, e uma das tendências que a gente está vendo aí para os próximos anos no marketing, principalmente, são das alegrias, as microalegrias, e eu estou apostando muito nessa tendência das microalegrias, que acho que ela vem aí para 2026, 2027, eles chamam de alegria estratégica, e eu vejo isso com muito bons olhos e aposto por essa necessidade da gente ter esses momentos de descompressão num mundo tão corrido, onde está todo mundo tão atropelado de coisas. Eu acho que vai vir muito forte aí essa necessidade e as marcas podem aproveitar muito bem isso, cada uma à sua maneira. A Lari fez um post no LinkedIn, na página dela, sobre essa tendência. É verdade. Eu li, está super bem escrito, é um pensamento realmente disruptivo, a forma de olhar a felicidade por um outro ângulo, porque as pequenas coisas importam, né? Então, essa alegria estratégica, convido vocês para darem uma olhadinha na página da Lari, porque tá lá toda a explicação e tá super bacana mesmo. É um mito de mercado, agora vamos falar de mitos, que você adoraria desconstruir. Olha, que viralização é sorte. Ai, viralizou, que sorte. Viralização é trabalho também, né? Viralização é trabalho também, é trabalho do influenciador que está lá entendendo o que conecta ele com o público dele. É papel da marca, que tem um trabalho árduo por trás de desenvolver um produto, ou desenvolver um serviço, ou de desenvolver uma fala. Então, eu gostaria muito, eu acho que a sorte, ela vem para coroar um trabalho de quem está olhando e entendendo o que está acontecendo no mundo. Metodologia de pesquisa favorita? Olha, eu vou acabar com os pesquisadores aqui. Vou falar das minhas. Eu amo, sempre gostei de hábitos e atitudes. Assim, é uma pesquisa que eu acho que ela revela muita coisa aí sobre o consumidor. Sou apaixonada pelo Cool Hunting. Eu não sei se a gente pode chamar como uma metodologia de pesquisa, mas eu acho que todo marqueteiro precisa ser um Cool Hunter. Eu acho que isso é um pouco do que você falou das minhas facetas aí, de fazer muitas coisas. Eu estou sempre com esse radar ligado. Mas tem uma coisa hoje em dia, Rô, que está me prendendo, é o tal do TikTok, das redes sociais. Eu acho que quando a gente olha com esse olhar de interpretar o que está acontecendo lá dentro, de hábitos do consumidor, o consumidor ele tem trazido verdades ali. Lógico, a rede social tem o fake, não tem o fake, mas assim... muita gente trazendo temas que antes eram tabus, então a questão da espinha, a questão da menopausa, quando você olha com esse olhar de querer aprender alguma coisa, eu acho que as redes sociais são um grande experimento social, que a gente pode tirar muito aprendizado. Excelente, a Lari trouxe um ponto bem legal, né? Quem me conhece, assim, trabalhou comigo, troca comigo no dia a dia, sabe que eu adoro essa mescla de metodologias, e para mim a observação e a escutativa, inclusive na rede social, eu acho extremamente importante. É o que a Lari colocou, né? Sim, o Hábitos de Atitudes é grandioso, é sensacional, você vai pegar camadas robustas e quantitativamente relevantes, mas aquele toque de comportamento, de natureza humana, de observação do que é o contemporâneo atual também é essencial. Então, o mix, né, a combinação dessas duas facetas é muito importante. E você sabe, Rô, que tem uma coisa, era bate-bola, mas a gente vai ficar batendo papo. Não, a gente fica conversando aqui, né? Tem uma coisa que eu acho muito engraçado, que agora tem uma linguagem de comunicação via reels, memes, né, que as pessoas trocam. E se você começar a olhar,
assim, sempre eu vejo assim, eu troco com as minhas filhas, com meu marido, com os amigos, assim, alguém manda assim, isso é muito você. Então, são comportamentos que muitas pessoas têm, estão colocando na rede social e, de alguma forma, eu estou nomeando, você é assim, você é essa, e a gente se identifica, né? Então, assim, a gente está colocando ali um rol de comportamentos e enfim, de anseios e de preocupações que estão ali disponíveis. Para quem sabe pensar e olhar com esse olhar estratégico e com esse olhar de fato apurado e cuidadoso para o consumo, para o consumidor, você pode aproveitar o seu momento rede social para fazer esse tipo de hunting aí. Não, e trazer propriedade, trazer diferenciação, né? Para quem sabe voltar a fidelizar um consumidor, né? É. Lari, o que você gostaria que perguntassem sobre o seu trabalho, que quase ninguém pergunta? Olha, não sei sobre o meu trabalho, mas no trabalho ou em trabalho, assim, eu acho que o quanto custa não fazer isso? Eu acho que, assim, muito se pergunta quanto você precisa investir para fazer tal coisa, quanto vai custar isso, tem a verba, não tem... Mas e o custo, ou quanto custa para você como líder, ou para você como gestor, ou para você como, né, não fazer o que precisa ser feito? O custo da não qualidade, o custo do não entendimento aprofundado, o custo da superficialidade, ou de um atalho. Então, essa é uma pergunta que ela me faz pensar, assim, e colocar na balança o que está sendo feito, e eu acho que se pergunta pouco. Legal, bem disruptivo o pensamento, adorei. E realmente, a gente não para pensar, né? O quanto eu Normalmente a vou gente vai perder. aprovar um projeto, uma ideia, assim, mas quanto vai custar, mas quanto precisa investir, e não fazer, o que significa? E o que a Larissa falaria para a Larissa há 10 anos atrás? Olha, eu falaria para valorizar, Larissa, pode valorizar, não sofra, valoriza os momentos de vale criativo, de você não ter uma resposta, porque é passar por essa angústia do processo que vai fazer você enxergar o que de fato é diferente. E eu tenho aprendido muito com isso, assim, esse movimento de transformação que a gente está vivendo hoje, né? Nessa liderança aí do marketing da Jequiti, às vezes a gente se vê em situações que você não tem a resposta e é um pouco angustiante. E hoje eu durmo tranquila, eu falo assim, calma que vocês vão chegar lá. Não chegou ainda, mas a gente vai chegar. Então, eu acho que eu falaria isso. Assim, a Larissa, 10 anos atrás, ela era mais ansiosa por ter as respostas em tempos mais rápidos. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, faz parte do processo. Esses dias eu li, não vou saber dizer quem, a vida te mostra no caminho. E acho que entender um pouco isso é bom, né? Muito bom. Legal. E tenho duas, complete a frase. Hum. No fundo, toda boa pesquisa é... Toda boa pesquisa é uma página em branco. E uma apresentação de impacto... Uma apresentação de impacto é uma apresentação que te faz pensar. Legal. Muito bom, Lari. É sempre um prazer conversar com você. Eu queria agradecer a tua participação, o teu tempo. Eu sei que você está numa loucura aí de planejamento, de correria com as marcas, com o lançamento batendo na porta, mas muito bom ter você aqui. Queria agradecer a todos vocês que também estão nos ouvindo. A Lari trouxe pontos de reflexão e provocações de uma perfeita inquieta, membro do nosso clube aqui. Falamos sobre como pensar em coisas que não estão no dia a dia, falamos sobre a jornada de carreira, o processo, a importância do consumidor, de ouvir as verdades, de pesquisar além do óbvio. Então, acho que a gente tem vários insights aqui bastante relevantes e uma conversa leve, descontraída. Então, foi um prazer recebê-la. Rô, muito obrigada. Realmente é um prazer dividir um pouco com você e aprender. Eu acho que a gente está sempre trocando e aprendendo e repensando, né?
Se eu pudesse, assim, falar alguma coisa, eu tenho batido muito nessa tecla do insight, que eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar essa profundidade do pensamento, e eu falo e bato nessa tecla, falo assim, gente, olha, o insight é sobre o outro, não é sobre você. Não me vê. Então, assim, o insight é sobre algo que você aprendeu sobre o outro, não sobre você. Então, para a gente ter esse olhar humilde e bondoso, de olhar para os outros com essa intenção de sempre aprender, de trazer coisas diferentes a partir do olhar do outro. Lari, eu vou fazer uma pergunta fugindo do nosso roteiro para a gente finalizar. Usando a tua experiência, né? Você já trabalhou com diversas CMIs, insiders no mercado, nas empresas que você passou. Qual seria o conselho, olhando aí da tua cadeira como marketing, que você daria ao profissional de CMI, de pesquisa? Olha, eu acho que eu falaria duas coisas. Primeiro, essa questão da humildade intelectual, para mim, eu acho que assim, a gente partir do princípio que não temos uma resposta. Então, assim, que algo novo pode acontecer e não partir para um trabalho, para uma pesquisa ou para um estudo com alguma coisa pré-definida. Eu acho que os pesquisadores são mais abertos a isso, mas em empresas a gente acaba tentando encurtar os caminhos, então, assim, não ceda à tentação de encurtar o caminho, assim, acredite nos seus instintos, acho que um bom profissional de insight, de CMI, tem muito essa habilidade, então, assim, acredite nos seus instintos e olhar para o que não está legal, assim, não é só, não quero descobrir alguma coisa, será que o que não está legal me traz respostas também valiosas? Então, eu sempre tenho vontade, assim, de perguntar para o consumidor, assim, o que não está funcionando? Ao invés de saber o que você quer, assim, o que não funciona aqui na minha empresa? Qual a pergunta, né, real, online, você faria para o consumidor, né? Exatamente. Não, o que não me fala, não tá legal? O que não tá legal? Legal. Lari, muito obrigada, super boa nosso bate-papo. A gente vai ficar aqui, gente, perguntando, não vou parar mais de fazer pergunta, mas queria agradecer o seu tempo e convidá-los para o próximo episódio. Fiquem ligados, a gente está no ar, sempre com convidados, desafiando o status quo. E Lari, você quer deixar alguma mensagem final aqui? Não, agradecer a presença, assim, delícia de conversa. Assistam, não o meu, assistam os outros. Assistam o seu também, né? Assistam o meu também, enfim, e a gente não pode parar. Vamos ficar cultivando aí essa inquietude, porque é isso que movimenta o nosso mercado. Obrigada, Lari. Um beijo. Pessoal, até a próxima. Beijo.